pessoas amadas, eu sou a Márcia, terapeuta floral, e hoje, nesse episódio, eu estou recebendo meu querido amigo, o Dr. José Santana, e eu estou aqui com o currículo dele que eu vou ler, porque é grande, eu não consigo decorar, porque é muita coisa, e nem é tudo que está aqui. Então, ó, José Santana Filho, completando este ano 40 anos de formatura, ele tem 30 anos de idade. Clínico geral e psicoterapeuta, vem se dedicando nos últimos anos à literatura. Sim, ele é romancista. Publicou, entre outros, A Casa das Marionetes, livro finalista do Prêmio São Paulo de Literatura como livro do ano. Flor de Algodão, semifinalista do Prêmio Oceanos, e Antônia, seu romance mais recente. A gente vai falar disso e a gente vai falar também com o doutor de saúde mental, arte, o novo velho e o que vier aqui nesse papo delicioso. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigada por aceitar o meu convite. Poxa, Márcia, sou eu que agradeço. Onde você está, a gente tem muito prazer de estar junto, porque você esbanja vitalidade, experiência, repertório. É um prazer estar aqui, de fato, para ter esse papo com você. Vamos falar do envelhecimento? Primeiro eu queria que você me falasse saúde mental, né? Você como médico, psiquiatra, o que é saúde mental que todo mundo fala o tempo todo? Hoje em dia está na boca de todo mundo, assim como energia, né? Assim como energia. Você sabe, Márcia, já se sabe, não é de hoje, que saúde não é apenas a ausência de doença física ou de doença mental. É um conjunto que trabalha para o seu bem-estar, para te tornar uma pessoa, além de saudável fisicamente e emocionalmente, uma pessoa produtiva, uma pessoa que tenha objetivos, uma pessoa que seja responsável por si, pelos cuidados. Hoje em dia se fala muito em você tem que se amar para poder amar os outros. Mesmo que seja só por uma questão da palavra, eu não sou muito dessa ideia, porque eu acho que você não precisa se amar coisa nenhuma. O amor é um sentimento que vem de fora. Você ama os seus filhos e você tem aquela sensação do amor, eventualmente, quando você os vê, ou quando você se lembra dele, mas é uma coisa que vem de fora para dentro. Você tem que ter dentro de você deve ter essa raiz, essa semente que vá decodificar aquele sentimento que vem de fora, mas não auto-amor. Eu me amo, eu só posso amar os outros se eu me amo. Então é assim, o amor ele é provocado de fora para dentro. Eu acho linda essa quebra de paradigmas, essa contramão que você provoca, doutor. Continua, estou adorando. Então, porque na verdade o que as pessoas chamam do auto-amor, eu chamo do autocuidado. De cuidar de si, de ser responsável por si, de tentar buscar alguma maturidade, né? Que você seja, dentro do possível, dono, até onde é possível se ser dono, da sua liberdade, das suas conquistas e do seu bem-estar. Que você desenvolva atividades, prazeres que dependam de você para acontecer. Que você não esteja na dependência, que o seu humor não esteja o tempo inteiro na dependência dos outros. Se meu filho me olhou, se não me olhou, se meu marido me convidou, se minha namorada deu notícia, é sempre fora de você, está sempre... Não, é legal quando você consegue adquirir uma maturidade suficiente que te propicie essa liberdade. Isso contribui muito para a tua saúde mental, física, emocional. Na terapia floral, a gente diz que a pessoa, quando ela vai tomando floral, cada floral serve para uma dor emocional, né? Então, a pessoa começa a se perceber. Isso. Então, eu sempre digo que nós somos casa e a gente recebe hóspedes o tempo todo, que são as nossas emoções, né? Então, no processo de terapia floral, você vai expandindo a sua consciência emocional, aonde você determina quanto tempo a tristeza vai ficar. Você não pode renegar a tristeza que chega, né? A saudade que chega, aquele momento depressivo. Tem que receber isso. A gente tem que abraçar as nossas sombras. Se a gente estiver legal com a gente não pode ter medo, porque a gente é luz, a gente é sombra. Isso. Né? Mas você determina quanto tempo, porque se passar do tempo, aí realmente fica crônico, e aí você vai para uma depressão profunda e para outros caminhos aí, crise de ansiedade.
né? E adorei essa tua definição. Agora, tem uma pesquisa, e eu não me lembro as fontes agora, que eu ia dar uma palestra sobre felicidade, né? Então, as pessoas que realmente sentem felicidade, grupos até 16 anos e a partir de 59. Os grupos que eles pesquisaram e publicaram, entre 20 e 59, não conseguem sentir felicidade por conta do quê? Muitos deles, porque não vivem uma vida alinhado com seus valores, não tem propósito, não consegue encontrar o que pertence. Às vezes não conhece os seus valores para poder viver alinhado a eles. Olha, né? Você vai além. É isso aí. E aí a pessoa, quando ela não consegue entender ao que ela pertence, ela não consegue ser feliz. Ela, né, vai vivendo, vai levando essa vida. Agora eu te digo, se por acaso, nesse meio, né, dessa idade, vamos dizer que essa pessoa, ela não aprende a lição que o Bach diz que a gente aprende a lição cada um no seu tempo. Né? Ela não se encontra, ela não aprende a entender as suas emoções, não abraça as suas sombras e tudo mais. Aí ela entra na terceira idade, né? Ela, sem olhar para trás, fala: o que eu aprendi? Você recebe pessoas assim? Porque eu sei que... Aonde é que você trabalhou, que você acompanhou de geriatria, que eu não lembro? Sim, eu trabalhei durante alguns anos, 14 anos em torno disso, num centro geriátrico, em Osasco. E sim, então eu atendi, foi uma experiência para mim muito rica, sob todos os pontos de vista, do ponto de vista profissional, do ponto de vista de cidadania, do ponto de vista de arte. Para o escritor foi um celeiro, porque é muito interessante a gente ver as pessoas que chegam, que cumprem a trajetória sua, né, e envelhecem, porque a outra alternativa para não se envelhecer seria morrer, que também é um outro assunto que acho que vale a pena a gente conversar, né? Porque você estava falando da aceitação das sombras e tudo isso. A gente vive numa época que é onde o prazer e a alegria é quase compulsório. A gente tem que estar o tempo inteiro bem, não pega bem você ser uma pessoa mais introspectiva, mais reflexiva, que tenha seus momentos de dor. Não é legal. Você tem que ser feliz e jovem eternamente. Então, isso além de tudo, além de ser inumano, é burro, porque nunca se viveu tanto quanto se vive agora e se vai viver. Então, se preparar para o envelhecimento, tanto nosso, que já chegou, que esperamos que chegue, quanto o convívio com pessoas mais velhas, é da nossa época e será cada vez mais assim, né? Então, essa experiência que eu tive e que tenho, eventualmente, eu não tenho um consultório voltado para as pessoas mais velhas, mas, eventualmente, eu as atendo também, claro. E eu acho tudo isso muito rico. Eu faço parte de um instituto que se chama IDEAC, é o Instituto para o Desenvolvimento Educacional, Artístico e Científico, que foi fundado e é criado pela doutora Maria Célia de Abreu, e tem se especializado nos últimos 20 anos no estudo do envelhecimento, reflexões a respeito. O IDEAC trabalha com grupos, atividades físicas, sociais, culturais, e ela diz uma coisa muito interessante, que inclusive dá título ao livro mais recente dela, que é Velhice, uma Nova Paisagem. Então, eu acho que é importante que a gente tenha essa certeza, esse conhecimento de que a velhice faz parte da vida, né, dessa trajetória. Quando ela chama uma nova paisagem, ela está dizendo que a vida é uma estrada a ser percorrida. Algumas pessoas vão percorrer por pouco tempo, poucos quilômetros, algumas mais e outras vão percorrer muito. E essas paisagens vão mudando no decorrer do tempo e da fase de vida onde você está. Então, considerar que a velhice, que o velho está fora desse jogo, é tirá-lo dessa trajetória antes do tempo. Então, eu que mais ou menos tinha essa ideia, porque, veja, o preconceito contra o envelhecimento
é quase inerente a todos nós. Nós também fomos formados para valorizar a juventude, para temer a velhice, porque velhice é associado a doença, dependência e morte. E quem é que quer morrer? Quando eu trabalhei mais diretamente com os velhos, foi de fato muito importante para mim. E a leitura, a escrita, faz diferença a cultura para a cabeça das pessoas mais velhas? Muito. Para a cabeça das pessoas em qualquer idade, né? Acho que é importante a gente adquirir um repertório pessoal que vai nos acompanhar, que vai nos ajudar e que tem a ver com aquilo que eu falei lá atrás, de você adquirir mecanismos de prazer, de atividade prazerosa que sejam individuais, que sejam próprias suas. A leitura, por exemplo, é um prazer absolutamente solitário, pelo menos no primeiro momento. Depois você até pode dividir isso com quem você quiser. Mas é bom do ponto de vista da cognição, né? Do ponto de vista cognitivo, você desenvolve a imaginação. Infelizmente, hoje, se por um lado se lê muito, porque todo mundo está com o celular na mão, com redes sociais, onde está cheio de notícias o tempo inteiro, mas as pessoas não dão continuidade a leitura, né? E se sabe que o que é bom para o cérebro não é apenas a leitura no sentido de você ir decodificando ali as mensagens, as letras, mas é a continuidade daquilo. Se você passa o dia lendo superficialmente, você contribui pouco para o armazenamento cognitivo. Infelizmente, hoje se tem muita informação e pouco conhecimento, se falando de um modo geral. Que dicotomia, né? Muita informação e pouco conhecimento. Porque é muito superficial, né? Porque é muito neon, é muito pisca-pisca, assim, né? Eu tem um caso próximo de uma pessoa mais velha que ela perdeu cedo o marido e aí na pandemia ela perdeu as amigas e aí ela perdeu ao que eu pertenço. E ela começou a adoecer, né? Ela começou a esquecer. Então, que suporte a gente pode dar para uma pessoa dessa? Eu sei que se a Samantha Alves estivesse aqui, ela também ia me indicar alguns óleos essenciais, né? Para ativar a memória, o sistema cognitivo. Ela ia falar de alecrim, de lemongrass, de laranja doce, né? Mas o que mais que a gente pode fazer para ajudar a pessoa? Cada um reage de uma forma diferente a estímulos externos, mas nesse caso, dessa pessoa, né, que ela teve perdas e ela não imaginou que ela ia envelhecer sozinha, porque é muito engraçado. Minha mãe fala assim, ela perdeu meu pai há 5 anos, ela fala assim, eu não quero mais homem na minha vida. A gente fala, mãe, mas eu não quero mais homem. E tem muitas mulheres assim, das antigas, que dizem, não, eu tô bem assim. Eu perdi meu companheiro como arara azul, né, vive até acabar o companheiro ir embora. Então, essa pessoa sente a falta das amigas, os filhos cresceram e ela não pertence a nada. Isso é duro, né? É um exercício diário para ela conseguir superar tudo isso. É preciso, bom, em primeiríssimo lugar, é preciso entender que é duro mesmo. Não é uma fragilidade, uma fraqueza, qualquer coisa do tipo. É uma situação bastante difícil. Mas é preciso ressignificar a sua própria identidade. Porque se a gente, ao mesmo tempo que a gente é o mesmo do momento que nasce ao momento em que morre, o mesmo no sentido de que você nasceu Márcia e vai viver Márcia e vai ser Márcia até o final, mas você passa por muitos ciclos na sua vida, né? E muitas vezes essa alteração do ciclo é compulsória, é muito abrupta, é como você está dizendo, de um momento para o outro. Então você chega nessa nova fase sem pé no chão, sem saber muito o que fazer. Então é a hora de você tentar ressignificar os seus desejos, os seus projetos. E com a liberdade que você conseguir. Isso também é uma conquista. A gente tem pensamentos, a gente tende a pensar muito dentro de um certo paradigma.
é o que as pessoas falam, nas caixinhas, né? Que tem a ver com a sua formação, com a sua educação, com a sua cultura, com o lugar onde você mora, com as pessoas com as quais você convive. Então, nesses momentos, é preciso você ser o mais permissivo com você mesmo que você consiga. O mais permissivo que você conseguir. O que de fato, neste momento, seria interessante para você. E não o que as pessoas acham que deveria ser, ou que você mesmo, por influência da sua formação, acha que você deveria procurar nesse momento. Não, vai ao seu encontro. Não parece simples, não é simples. Exige passar por cima de muita coisa que está poluindo, muitas vezes, a sua mente, os seus valores, e que eles, em vez de trabalhar ao seu favor, podem estar nesse momento, inclusive, trabalhando contra. É hora de você se libertar. Eu vou te contar uma coisa, por exemplo, desse grupo lá, daquela época que eu atendi na geriatria. Se tem uma coisa que as pessoas morrem de rir, e morrem de rir no sentido que tem mesmo um certo cinismo, é chamar a velhice de terceira idade, de melhor idade. Quer dizer, as pessoas já estão avacalhado com toda a razão. Melhor idade. A melhor idade varia de pessoa para pessoa. A melhor idade da sua vida pode mesmo ter sido a juventude, a do outro foi a pior. A daquele não existe isso. Eu tinha pensado nisso. Você sabe por quê, Márcia? Porque da mesma maneira que que a sociedade demoniza a velhice, ela romantiza a juventude e a infância como se ser criança, ser jovem, fosse sinônimo de felicidade. A gente esquece os problemas que a gente teve, o que sofreu quando foi criança, o que se frustrou, o que chorou, o que teve medo, o que sentiu desamparo. Tem muita coisa que a gente sobreviveu. Aquilo tudo e chegamos à juventude. Mas na juventude, a gente é inseguro, a gente quer namorar, a gente é ciumento, a gente tem medo de ser rejeitado, a gente não sabe se vai ter dinheiro para sobreviver, a gente tem que escolher uma profissão. Aí quando você chega na idade, não, você tem que ser jovem a vida inteira, como se ser velho fosse o horror e ser jovem fosse a oitava maravilha. Mas eu dei essa volta para te falar da história lá da melhor idade, para te dizer que, apesar de tudo, há mesmo velhos que estão vivendo a sua melhor idade. Eu ouvi isso não uma nem duas vezes, lá principalmente de mulheres viúvas. Veja, eu estou falando de um posto de saúde, portanto, eu estou falando de uma classe mais baixa, economicamente, socialmente, etc. Então, muitas daquelas mulheres passaram uma vida desempenhando um papel que foi dado para elas, de mãe, de dona de casa, de tal. E com um marido que pouco as percebia, além deste aspecto funcional da casa. Que esses homens morrem, de um modo geral, os homens ainda morrem mais cedo do que as mulheres. Então, num primeiro momento, elas ficam absolutamente perdidas, porque elas não se veem sem um companheiro, sem um homem há muitos anos. Daí ao meio, então elas vêm, nos primeiros momentos, chegam chorando no consultório. 3 meses depois, quando é o retorno que os pacientes têm, ela já chega com a lágrima enxugadinha. Assim. Daqui a mais 3, ela já pertence a um grupo qualquer. Pode ser SESC, pode ser religioso, pode ser se é católico, não é? É o pertencer, né? É o pertencer. Se é católica, já estão fretando um ônibus para ir para Aparecida. Se é evangélica, já estão fazendo grupo para ir para lá. Daqui a 1 ano, ela chega assim, doutora, já é a melhor idade mesmo. Ela está mais dona de si. E, voltando para o começo da nossa conversa, saúde mental, saúde está diretamente relacionado a você ser o que for possível, dono de si, responsável por si, usufruir as coisas que vão ao encontro da sua personalidade, da sua alma, do seu temperamento, da sua função aqui. Que lindo isso. Na terapia floral, eu indico o Wide Out para quem está meio perdido, não sabe para onde ir, e para a vida inteira o Borse, quando você perde a esperança. O Dr. Bach dizia que as aflições de ontem são coisas do passado. E hoje inicia-se um novo dia. Um dia que nunca existiu. Eu acho que é importante, né?
a gente viver a nossa vida acreditando, né, que dá para refazer. O problema é quando você não acredita mais e você começa a dar defeito e você não encontra o caminho, né? Eu quero que você volte outras vezes, porque te ouvir é uma delícia. Eu te agradeço demais por esse papo, por essa conversa gostosa, por essa dica e outras que você tem dado. E eu convido vocês, encerro agora esse episódio lindo, agradecendo o doutor, a segui-lo. Onde é que a gente te encontra, doutor? Eu estou eventualmente nas páginas do próprio IDEAC e estou no Instagram, Santana Filho José. Eu só queria, antes de terminar, falar para você eu estou coordenando grupos de escrita e leitura também, mas fundamentalmente de escrita no IDEAC. Acabamos semana passada de fechar o segundo grupo, foi muito rico, tem sido uma experiência muito legal. E a outra coisa que eu queria dizer, Márcia, antes de terminar, é que essa palavra que está tão em onda, está tão na moda ultimamente, chama idadismo, né, que é o preconceito contra... Pensa-se que é contra a pessoa mais velha. Não é. Idadismo é um preconceito contra qualquer faixa etária, mas hoje está muito relacionado com a pessoa mais velha. Eu acho que é muito importante que a gente se dê conta de que isso existe, que a gente recebeu, a gente tem muita má informação com relação a isso, gosta de alimentar essas más informações, seguindo essa ilusão da eterna juventude, da eterna beleza, estado de espírito, humor. A vida é mais sofisticada do que isso, né? Então, eu gosto muito quando eu ouço alguém falar hoje, não basta não ser racista, por exemplo, é preciso ser antirracista, é preciso perceber em si o seu racismo. A mesma coisa o idadismo. A gente também tem preconceito. O próprio velho tem preconceito contra si. Então, é importante... Eu minto idade, gente, eu minto idade, eu não vou mais mentir idade depois de ouvir o doutor. Então, eu acho que é muito importante a gente ser esperto, inteligente. Queremos envelhecer. Então, como é que nós vamos detonar um pedaço da vida importante ao qual nós queremos chegar, né? Então, fique ligado no seu próprio envelhecimento, no seu próprio futuro e nas pessoas que te cercam e que já chegaram lá. Muitíssimo obrigado, Quando Márcia, é que você vai abrir turma de novo? O ano que vem. A gente vai divulgar pelas redes sociais. A gente vai te marcar, né, nos cortes, nessas falas lindas do doutor. E para o pessoal, você é muito precioso. As pessoas precisam te acompanhar. E não vou mais mentir idade. Agora, para fechar, qual é a idade, teoricamente, que a gente pode considerar como terceira idade? Então, isso também varia. Tem variado agora novamente, porque isso está sendo repensado. Mas, no primeiro momento, a partir dos 60 anos. Agora, isso já está tendo umas subclassificações. Acho que sim. Classificações. Né? Mas, oficialmente, a partir dos 60 anos. Eu, por exemplo, já estou há algum tempinho na fila dos... Como é que chama? Da fila dos... da terceira idade? Mas tem o nome. Você tem vaga de idoso? Tudo isso direitinho, para poder usufruir direito. Eu não sei se eu vou ter cabeça para usar nada disso. Eu vou preferir pegar fila e tudo mais. Você tem tanta vitalidade, Márcia, que você vai chegar lá cheia de vida, cheia de vitalidade, cheia de boas energias, para usar aquele termo que a gente estava falando um pouco antes. Eu peço isso, que venha um envelhecimento saudável, né? Que a nossa mente esteja boa. Sim. E que bom. E hoje a gente tem aí pessoas como você que orientam a gente, né? Obrigada, doutor. Um grande abraço para todos. Um beijo para você, Márcia. Prazer. Eu adoro encerrar, mas eu não quero encerrar. Mas ele já tinha falado que a gente atrasou, né? E aí ele tem outro compromisso, mas eu quero muito que você volte. Você vai voltar? Na hora que você chamar, só combinarmos, claro. Tem tanta coisa, né? Tem muita coisa. Então, sigam o Dr. Santana, sigam a gente nas redes sociais, @Florais e Aromas. E foi um prazer estar com vocês hoje e eu encontro vocês no próximo